Amados irmãos, vamos dar início, ao desfrute deste livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança, do irmão Pedro Dong, da editora Árvore da Vida. Esse livro é composto por 6 capítulos, que é o único ministério, a única linha ministerial parte 2, o único foco na obra de Deus, o Ministério do Espírito e a glória do Ministério da Nova Aliança. E o objetivo ao gravar esses vídeos não é fazer uma explanação ostensiva de todo o conteúdo, mas simplesmente abordar alguns pontos para despertar nos irmãos o interesse pela leitura desse livro maravilhoso. Tá? E então aqui no capítulo 1, nós vemos que esse capítulo mostra que no Novo Testamento a igreja está no centro da vontade de Deus. E a igreja ela está na base da unidade, na qual nós estamos. E essa base nos aproxima do propósito de Deus e nos ajuda a praticar a sua vontade. Essa base ela nos une no corpo de Cristo e proporciona a inclusão de todos os remidos pelo sangue de Jesus. E por perseverarmos nessa base, Deus se dispensa a nós de uma forma muito especial, pois nós representamos todos os filhos de Deus. Os judeus, por exemplo, os judeus que estavam no território de Israel em 1948, na época da criação do Estado de Israel, eles representavam todos os judeus espalhados pelo mundo, pelo simples fato de estarem na base correta. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, vemos que a base adequada é uma igreja em cada cidade. E permanecer nessa base permite que Deus revele as coisas espirituais e profundas para o seu povo. E a nova aliança, ela inicia-se com Jesus, o Filho de Deus. E em Lucas capítulo 3, vemos o seu batismo, o Espírito Santo descendo sobre ele, ungindo-o para cumprir seu ministério, fazendo o que Deus já havia determinado desde a eternidade passada. Então Jesus foi ungido para gerar a igreja. Uma característica no ministério da Nova Aliança é o Espírito. Seja o Senhor Jesus, os apóstolos, os cristãos hoje, nós vamos estar no Espírito. Em Atos capítulo 1, Jesus ressurreto, ele aparece aos discípulos determinando-lhes que aguardassem a promessa. E o Espírito prometido veio em Pentecostes. Assim, cheia do Espírito, a igreja pôde dar continuidade à obra de Deus na terra. Inicialmente, a liderança do ministério da Nova Aliança coube aos 2 apóstolos, que eram as testemunhas oculares, desde o início do ministério terrenal do Senhor até a sua ressurreição. E hoje, amados irmãos, nós somos as testemunhas do Senhor. E o apóstolo Paulo, como nascido fora do tempo, ele foi levantado pelo Senhor como testemunha do Evangelho da graça de Deus, para executar o ministério da Nova Aliança. Então, nós temos Pedro, Paulo e João, cada um com seu ministério. Entretanto, não havia concorrência entre os seus ministérios, não havia concorrência entre eles, mas tudo era para a execução do único ministério da Nova Aliança, a edificação do corpo de Cristo. Essa incumbência hoje está em nossas mãos. Em 2 Coríntios 4 lemos: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Então, amados, esse ministério, ele não é da letra, ele é do Espírito. Por isso, ele possui sobreexcelente glória. E em relação à obra redentora de Jesus, vemos que o Senhor ele nos resgatou, nos justificou, regenerando-nos como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos habilitados ministros da nova aliança. E Deus ele concedeu à igreja homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, entregando a estes a direção do ministério da nova aliança, onde cada um desempenha sua função para aperfeiçoar outras pessoas para a obra do único ministério. E a meta do ministério da nova aliança é, segundo o bom prazer do Pai, fazer todas as coisas convergirem para Cristo, de modo que o Filho encabece todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, pondo fim ao caos e à corrupção no universo, restabelecendo plenamente a autoridade de Deus. Então Cristo, nosso cabeça, ele também recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele está assentado à destra da majestade, acima de todo principado e potestade, acima de todo poder e domínio. Nós poderíamos comparar a suprema grandeza do poder de Deus
ao potencial hídrico e energético de uma usina hidrelétrica. E as turbinas que transformam o poder a armazenar energia poderíamos comparar a Cristo. E as linhas de transmissão que conduzem a energia ao seu destino poderíamos comparar ao Espírito. Assim, se nas coisas espirituais nós dependêssemos de capacidade própria, seria como se estivéssemos ao lado de uma usina fazendo uso de lamparina a óleo, né? E, por outro lado, se nós nos ligarmos às linhas de transmissão ao Espírito, nós desfrutaremos de toda a energia celestial gerada por Cristo em nosso viver diário. Em Efésios capítulo 1 lemos, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Se nós não usarmos esse poder, ele não terá eficácia. Então, amados irmãos, não use a sua capacidade própria. Pelo contrário, não use sua lamparina. Mas, pelo contrário, use sim o poder de Deus para orar, interceder pelas pessoas e pregar o Evangelho. Assim, a obra de Deus de restabelecer essa autoridade, encabeçando todas as coisas em Cristo, será realizada por meio da igreja, mediante a transmissão do Espírito. Então, amado irmão, não viva apartado do Espírito, mas tenha um viver conectado ao Espírito e desfrute da suprema riqueza do poder de Deus. Dessa forma, Cristo encabeçará todas as coisas, começando pelo nosso viver, e o reino de Deus será introduzido e a ordem no universo será plenamente restaurada. Louvado seja o Senhor!